Então, estamos no curso de Dinâmica de Sedimentos Coesivos em Ambientes Costeiros, do curso de pós-graduação da FURG. Esse vídeo nós vamos falar sobre o processo de deposição. E aqui uma fotografia de um tanque anular, que é da onde saiu e da onde sai a maior quantidade de informações que permite a gente parametrizar esse processo, principalmente quando a gente vai aplicar em termos de modelagem e prognóstico. Recapitulando um pouco, então nós temos a água, né, e o fundo. Nós temos as partículas que estão na água. Deixa eu pegar o laser aqui. Então nós temos as partículas que estão na água e nós temos o fundo. E nós temos aqui então uma interface. As partículas que estão na água, elas estão num balanço entre a dispersão, né, produzida pela turbulência, e a sua taxa de decantação, né, a sua velocidade para baixo dada pela sua velocidade de decantação. E aqui no fundo é uma interface entre o fluido e o não fluido, e aqui existe um outro balanço que é entre a taxa de deposição e a taxa de erosão. A taxa de decantação, ou a velocidade de decantação, não necessariamente é a mesma que a taxa de deposição. Tá? Então, é uma quantidade diferente e, às vezes, parametrizada de maneira diferente para resolver um problema em especial. Continuando. Bom, na água, né, então nós temos o balanço entre a quantidade de material que vai para baixo, que a gente chama de WS, né, o W porque é a componente vertical da velocidade, S de settling, né, então esse termo aqui diz respeito ao deslocamento vertical das partículas, e esse deslocamento é para baixo, porque as partículas são mais densas do que a água. E o que mantém as partículas na água, né, seria a difusão turbulenta, que geralmente a gente chama de Kz. Né? K seria o coeficiente de difusão turbulenta da água, e que depende do escoamento. Né? Então, isso mantém as partículas na água, mas se o escoamento diminui a velocidade, as partículas vão decantar. Mas, né, nesse deslocamento para baixo, as partículas não necessariamente vão chegar e formar o fundo, né? Porque o que pode acontecer, nós vimos que essas partículas estão em estado floculado. Próximo do fundo, as tensões de cisalhamento se intensificam, porque a velocidade no fundo é zero. Então você tem um gradiente muito forte, um cisalhamento muito intenso. E o que acontece é que os flocos, ao chegarem nessa região, eles são quebrados e são dispersos novamente na coluna d'água. Então existem essas outras duas quantidades aqui que dizem respeito não ao que está acontecendo na água, mas é a condição de contorno do problema, né? É o limite que existe entre a água e o fundo. Então, a taxa de deposição, ou que não é muito claro assim na literatura, às vezes isso pode ser confundido também como taxa de sedimentação, é a quantidade de material que está saindo da coluna d'água e está sendo incorporada ao fundo. Né? Então, não é o transporte que está vendo dentro da coluna d'água, é a saída de material da água para o fundo. Assim como o oposto é a taxa de erosão, né? A quantidade de material que estava no fundo que passa a ser incorporado agora na suspensão e participar da dinâmica do processo de transporte, etc. e tal. Bom, essas quantidades, né, a gente já vem falando que da complexidade da gente conseguir medir os parâmetros in situ, e a taxa de deposição, particularmente, é extremamente complicada, porque nós estamos falando do fluxo que ocorre na fronteira, né, porque nós podemos até pegar uma amostra na água e ver as partículas se deslocando na água. Mas ver as partículas que estão deixando a água e sendo incorporadas ao fundo, isso é um problema tecnológico bastante grande, né? A maneira com que nós podemos fazer esse tipo de observação. Então, os estudos a respeito desse processo
que iniciaram no início da década de 1960, usaram tanques, né? Tanques que você pode controlar então a velocidade e a concentração do material e pode medir a quantidade de material que está na água. Então, se você sabe quanto material você colocou na água e quanto o material está variando, você pode inferir sobre quanto material está deixando a água, né, sendo incorporado ao fundo. Os pioneiros nesses estudos, né, que são os nomes que nós vemos comumente quando a gente pega artigos dessa componente da deposição, da erosão e também de outros, né, mas especificamente da deposição, são os artigos de Crone, a partir de 1961, Partenides, a partir de 68, e a Shishmeta, a partir de 73. Bom, isso aqui é um exemplo para exemplificar o resultado de um experimento desses, né? Então, o Crone lá, ele tinha um tanque que era comprido, mas ele tinha um circuito, né, que permitia que a água voltasse. E ele colocou lá concentrações lá da ordem de 1.000 miligramas por litro, né, 1 grama por litro, e manteve a circulação e foi medindo a concentração ao longo do tempo, né? Então, vocês estão vendo aqui que ele fez um experimento chegando aqui a 150, 200 horas de experimento, né? Então, ele deixou lá correndo e foram medindo. E daí o que ele observou foi o decaimento da concentração. E a partir daqui, então, ele pôde estimar que a saída de partículas, né, a diminuição da concentração representava a saída de partículas da água que estavam sendo depositadas, então, né? Com esses experimentos aqui, ele formulou uma equação que é o balanço da quantidade de sedimentos na água, né? Então, para obter, então, esse parâmetro aqui, deixa eu pegar a caneta, deixa eu marcar aqui, né? Então, aqui nós temos a taxa de deposição, está torta a minha mesa aqui, tá? Que é um balanço entre a quantidade de partículas que está na água ao longo do tempo, né? Então, é a variação no tempo da profundidade pela concentração média, né? Então, vou colocar aqui profundidade em metros, concentração por metro cúbico, dividido pelo tempo, segundos, né? Então, o resultado disso aqui, né, é quilograma por metro quadrado por segundo. Então, é o fluxo de massa que passa através de uma área por unidade de tempo. Isso aqui se balanceia, isso aqui seria o que está na água, isso aqui seria o fluxo para baixo, né? Então, seria a velocidade de decantação, metros por segundo, vezes a concentração, quilograma por metro cúbico, né? Que o resultado aqui também vai dar, então, quilograma por metro quadrado por segundo, né? Então, os dois termos estão equilibrados. Esse balanço, né, se esse lado for maior, isso aqui vai indicar, então, a taxa de remoção de material negativo, porque é para baixo. Só que ele chegou que esse termo ele é regulado por por essa razão aqui, né, que é a razão que existe entre a tensão de cisalhamento no fundo e o que é chamado de tensão de cisalhamento crítica para deposição, né, sendo essa aqui maior do que essa aqui. Então, isso aqui vai dar um coeficiente, né, entre 0 e 1, que vai ponderar sobre esse parâmetro aqui. Então, isso aqui é um exemplo de como que o Crone parametrizou, né, com o experimento de laboratório dele para chegar em uma equação. Existem outras equações mais elaboradas, que envolvem outros termos, nomes como McNally e outros, formularam outras equações, mas o princípio geralmente é esse, tá? Em 1965, um outro pesquisador chamado Emmanuel Partenides publicou um trabalho em que ele fez uma série de experimentos num tanque anular
onde ele colocou o material lá nas concentrações, deixou o tanque rodar o experimento, e depois, quando houve uma estabilidade da concentração dentro do tanque, ele cuidadosamente substituiu a água que tinha sedimento de suspensão no tanque por água limpa e observou o que acontecia, né? E daí ele observou que não havia o aumento da concentração na água limpa, e aí ele concluiu que nessa situação não estava havendo mais, não havia erosão, só havia deposição. Ele fez mais alguns experimentos nessa linha, e uma das coisas que ele concluiu ali, nos experimentos dele, foi o que é atualmente chamado de paradigma do sedimento coesivo, que basicamente diz que deposição, o fluxo da água para o fundo, e erosão, o fluxo do fundo para a água, são processos mutuamente exclusivos. Se está ocorrendo um, não ocorre outro, e vice-versa. Tá? Porém, isso ainda é assunto para debate, ainda é bastante discutido, e é interessante que, por exemplo, em 1993, Larry Sanford e Hawker publicaram um artigo com observações de campo. Né? Eles foram lá no estuário de Chesapeake Bay, fizeram uma campanha de coleta de dados, acompanhando os ciclos de maré, medindo vários parâmetros, e observaram na situação experimental deles que a deposição ela ocorria exatamente no início da deceleração do escoamento, que vai um pouco contra as parametrizações que consideram essa questão da deposição e erosão, porque, em teoria, ainda haveria erosão. Né? Então, eram no campo, com as observações deles, eles fizeram vários ajustes, e eles chegaram à conclusão que a melhor maneira de representar os dados dele, a partir dos conceitos, do balanço de massa de sedimentos em suspensão, era simplesmente considerar a taxa de decantação como produto simples entre a velocidade de decantação e a concentração de sedimentos junto ao fundo. Né? Então, não sendo necessário usar o parâmetro do excesso de tensão como foi colocado antes. Esse parâmetro, né, ele é um parâmetro bastante importante, porque ele diz respeito à quantidade de material que está sendo incorporada ao fundo, né, e isso é muito importante em termos de balanço de massa geral de sedimentos. Ainda mais em tempos de mudanças globais, onde as linhas de costa estão erodindo e depositando. Então, isso é um parâmetro muito importante. Existem algumas técnicas que permitem a gente se aproximar dessa taxa de deposição. Né? Então, eu vou colocar aqui algumas delas que eu sei. Né? Então, por exemplo, é usar armadilhas de sedimento, horizontes de referência, tábua de sedimentação e erosão, altímetros e levantamentos batimétricos de precisão. Bom, talvez uma das maneiras mais simples, relativamente simples, é o uso de armadilhas de sedimento. Né? Então, se vocês procurarem, vocês vão encontrar uma farta literatura que fala de armadilhas de sedimento. Elas são utilizadas em vários formatos e jeitos diferentes, em oceano profundo, em rios, em estuários, em lagos. Existe todo um problema associado com a hidráulica da armadilha, porque a armadilha basicamente ela consiste em você criar um ambiente de energia reduzido, né, onde não há turbulência, que qualquer partícula que entrar ali não vai sair. Né? Então, ele literalmente uma armadilha. Existem vários artigos que falam sobre a eficiência do design de uma armadilha, mas aqui, só para exemplificar uma que eu já usei algumas vezes, né, são simplesmente tubos de PVC, né, que tem aqui, eu acho que é 4 centímetros de diâmetro, que tem aqui cerca de 20, 25 centímetros de comprimento,
Isso é uma proporção que geralmente é recomendada para ambientes não muito energéticos. E nesse caso aqui eu usei, vocês estão vendo aqui, é uma área de manguezal, né? Então isso aqui foi feito um estudo de áreas intermareais. Então é uma área relativamente de você instalar e recuperar as armadilhas, né? Após alguns ciclos de maré, você sabe o tempo que foi inundado, então permite você estabelecer a relação que existe de quantidade de material que foi capturada na armadilha pelo tempo de submersão. E você também tem a área da boca da armadilha. Depois a gente mede a quantidade de massa que foi capturada na armadilha e consegue fazer uma relação de quilogramas por metro quadrado por segundo, que é a taxa de deposição. Aqui tem outros equipamentos, né, que a gente usa. Isso aqui é um correntógrafo, isso aqui é um turbidímetro, né? Então a gente faz, isso é um tipo de experimento. Isso também pode ser feito em áreas submersas, né? Porém, um problema é quando você está trabalhando em áreas de maior energia, né, que tem correntes de maré de ordem de 1 metro por segundo ou mais. Isso pode tornar o processo mais complicado. Além do processo de você colocar e tirar, também vai ser mais complicado, as armadilhas. Mas dá para fazer. É uma maneira de se abordar o problema, tá? E relativamente barato. Uma outra opção, também em áreas intermareais, né? Isso não, até onde eu sei, não dá para fazer em áreas submersas, é a utilização de um horizonte de referência, que é basicamente você ir em uma região de controle e espalhar cal em uma área lá de 2, 4 metros quadrados e, com o tempo, em intervalos regulares de tempo, lá tirar um testemunho, né, tirar uma amostra desse sedimento e ver o quanto material está acima daquele horizonte. Então você tem uma linha branca, então a distância entre a linha branca e o topo da superfície vai te dar a taxa de acreção de material. E tem também a tábua de sedimentação e erosão, que é um instrumento também relativamente simples, robusto, que é esse desenho aqui, né? Você instalar um poste fixo, com uma referência fixa, né? Que ele não vai mexer com o tempo. E aqui em cima você vai ter um sistema rotatório, né? Tem um pivô. E aqui você vai ter um suporte, né? Aqui você tem uma referência de nível estabelecida. E aqui você tem várias réguas que você pode medir a distância com precisão entre o fundo até esse nível de referência. Então é uma técnica também relativamente simples e barata, que te dá, para aquele ponto, o quanto a superfície do fundo está subindo. E isso diz respeito à taxa de deposição, né? Ou à taxa de sedimentação. Aqui também tem um exemplo do horizonte de referência. Você coloca lá uma camada de cal e depois você vai ter essa referência posterior. Essas duas técnicas funcionam muito bem, existem muitos estudos mostrando, funcionam muito bem em áreas intermareais, onde tem marismas e manes, mas não funcionam em áreas submersas. Para áreas submersas, uma opção é o uso de altímetros, né, que na verdade são altímetros que eles registram a diferença da altitude do fundo, né, mesmo que seja uma variação de alguns milímetros ou centímetros. Mas são, na sua concepção básica, é uma ecossonda que registra dados em intervalos regulares de tempo, né, como se fosse um marégrafo. Só que ele vai emitir um pulso acústico e ele vai te dar a distância dele até o fundo, né? Então você tem aqui, ele está montado aqui em um tripé, que tem que ser uma estrutura bem fixa e nivelada verticalmente, né? Porque a intenção é que ele tenha precisão de milímetros para medir a variação do fundo, e você programa ele, deixa lá e depois vai buscar o equipamento. Então, esses aqui são dois que eu conheço, né, que é o Altus, da NKE, e esse aqui é um altímetro da Ecologger. São instrumentos relativamente simples, né, mas são equipamentos que você tem que colocar lá para fazer as medições. E talvez a maneira mais usual de fazer isso, porque isso é uma área, a deposição
é extremamente importante, principalmente para áreas portuárias e canais de navegação. Então, talvez a maneira mais objetiva e direta de se medir a taxa de deposição é a realização de levantamentos hidrotopográficos de precisão em intervalos regulares de tempo. Tá? Então, eu conheço um estudo feito pelo ISGS, no sul da Baía de São Francisco, que eles, em intervalos de alguns meses, 3 meses a cada 4 meses, eles fazem um levantamento na área sul da Bahia com um equipamento chamado side-scan de interferometria, e eles conseguem fazer a batimetria com uma precisão de talvez menos de 1 centímetro na vertical. Né? Então, existem vários estudos no mundo, né, em vários portos do mundo, que mostram, né, a evolução da sequência da deposição e que também quando que requer uma nova operação de dragagem para manutenção no canal. Tá? Só que esses estudos, assim, tem que considerar que os erros envolvidos são muito grandes, então a precisão requerida pelo instrumental é bem importante quando vai se planejar um estudo como esse. Então, hoje nós ficamos por aqui.